A inflação, sem a menor sombra de dúvidas, é o teu maior inimigo na hora de construir o seu patrimônio. Ela afeta negativamente o teu dinheiro, ela afeta negativamente o teu poder de compra, ela afeta negativamente toda a construção do teu patrimônio. É como se você quisesse ir para o segundo andar, subindo numa escada rolante que está descendo. O papel da inflação é esse, então você tem que se esforçar muito mais para conseguir o resultado que você quer. Por conta disso, eu separei aqui que até no final do vídeo você vai entender diversos pontos sobre a inflação, começando desde o que é a inflação, de forma simples e direta, por que governos gostam de inflação, como que você pode se proteger disso usando alguns ativos do mercado financeiro, por exemplo, e como que você pode implementar um plano prático para entender quais são os ativos que fazem mais sentido para você. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza absoluta que isso vai te agregar muito valor. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Bom, e vamos começar pelo começo. Deixa eu só diminuir o ar-condicionado aqui que tá calor pra caramba. Bom, o que é inflação? A inflação, eu aprendi na escola da seguinte forma: a inflação nada mais é do que o aumento de preço das coisas que você tem que comprar. Então você vai ao mercado comprar um feijão, um saco de feijão, ele hoje é R$ 8, amanhã ele passa a ser R$ 12 daqui 2 meses. Então teve uma inflação em cima disso daí. Você, quer comprar uma garrafa térmica, você paga mais caro por conta disso. Esse aumento de preço dos produtos era a inflação. Foi assim que eu aprendi na escola. Inclusive, me diz aqui nos comentários como é que você aprendeu sobre inflação na escola. Se é que aprendeu, né? Às vezes tem escola que nem comenta sobre isso. Mas isso é uma narrativa imposta pelo governo, por quê? Porque o vilão nesse conceito de inflação, normalmente é quem? É o lojista, é o capitalista, é o empresário. Então, ele, teoricamente, quer lucrar mais e, por conta disso, vai e aumenta o preço dos produtos. E aí a gente tem que gastar mais para comprar esses produtos. Então, o vilão fica na mão dos empresários. Porém, a escola austríaca de economia, ela defende o seguinte, cara, a inflação, e é o conceito que é mais usado para todas as pessoas que estudam um pouco mais sobre isso, é um reflexo do aumento da base monetária. E o aumento da base monetária é de poder de quem? Do governo, de quem emite a moeda. Não só governo como Banco Central, vamos dizer assim, né? Então, com esse entendimento, as pessoas veem que a inflação é um reflexo do aumento da base monetária da base monetária do país, sendo que o responsável disso é o governo. Então, o governo passa a ser o vilão dessa história. E é assim que corrói o poder de compra da gente. Por quê? Porque se você hoje compra por R$ 10 esse cinto aqui, e amanhã é despejado um montão de dinheiro dentro da economia, porque o governo decidiu simplesmente imprimir mais dinheiro, naturalmente você vai precisar de mais notas para comprar o mesmo produto. E aí, nominalmente, esse produto aumenta de valor, só que esse valor lá na ponta ele aumentou por quê? Porque a base monetária está diluída, o dinheiro está valendo menos por conta do aumento da base monetária. Só que os governos gostam de inflação. Como assim, Alexandre? Eles gostam de inflação? Cara, todos os governos têm metas de inflação anual na parte econômica do país. Então, isso pode ser qualquer país aqui da América do Sul, da América do Norte, da Europa, qualquer lugar. Eles têm meta de inflação. E é uma meta para quê? Para diluir o teu poder de compra. É uma meta de desvalorização da moeda, que já está setada. Às vezes eles vão para mais, às vezes para menos. E tem vários benefícios nisso para quem governa. Tá? Eu vou comentar dois aqui contigo. O primeiro deles é o seguinte: uma meta de inflação constante associado a uma arrecadação de tributos crescente. Cara, além dessa arrecadação crescente, só a própria inflação faz mais pessoas se enquadrarem nos quadros de arrecadação. Por quê? Porque o dinheiro está diluído e mais pessoas vão mudando de faixa salarial, vamos dizer assim. Então vão entrando em cenários que eles acabam conseguindo tributar mais pessoas dessa forma. Tem vários exemplos para isso, tá? E a segunda delas é o seguinte: o governo pega o poder de compra de agora, se endivida absurdamente, gasta todo o dinheiro com o poder de compra atual e ele joga o pagamento dessa dívida lá para frente. E aí tem até uma máxima no mercado que diz que dívida você não paga, você rola, né, no caso de países. Então ele joga esse pagamento lá para frente e nos governos igual o nosso, que são de 4 em 4 anos, o cara torra tudo que ele pode no governo dele e aí deixa a bomba estourar mais para frente. Só que o cara que chega no outro governo, ele começa a fazer mais dívida e essa bola vai girando, e no final a moeda vai cada vez valendo menos. Tanto é que o real, tem 30 anos mais ou menos, ele já desvalorizou quase 90% do poder de compra que ele tinha. Entendido isso, como que isso influencia na nossa vida? Cara, é a sensação que a gente tem de trabalhar pra caramba e não conseguir sair do lugar, pô. De repente tu começou ganhando, sei lá, R$ 2.000 por mês, e aí tu tá ali trabalhando, gerando mais valor, fazendo os negócios na empresa que você trabalha, e aí você passa a ganhar 3.000, 3.500, R$ 4.000. Aí você, pô, agora eu vou melhorar de vida. Só que parece que tua vida não melhora, pô.
A casa que tu mora continua sendo a mesma. O carro que tu almeja comprar ficou mais caro, às vezes tu não consegue comprar, ou se consegue, era o mesmo carro que tu conseguiria comprar com R$ 2.000 alguns anos atrás. Então, é como se fosse realmente você querer subir para o segundo andar, só que numa escada rolante que ela tá descendo, e aí você, pô, cara, agora eu tô conseguindo, só que você não sai do lugar, né? É como se fosse uma escravização moderna, em que pra gente conseguir uma liberdade, no sentido de ter dinheiro suficiente para resolver as coisas, a gente tem que se esforçar muito mais que o necessário, porque a gente está com essa esteira embaixo da gente rolando no sentido contrário, chamada inflação, corroendo todo o nosso poder de compra. Beleza, Alexandre, entendi que tudo isso é muito ruim, mas o que eu posso fazer, cara, para melhorar minha vida financeira? Eu separei para falar contigo aqui 4 títulos que você pode usar, pode olhar, começar a entender, estudar um pouco mais, para ver se faz sentido para você se proteger dessa coisa chamada inflação. O primeiro deles é você comprar títulos associados à inflação mais um percentual, principalmente para quem não gosta de renda variável. Então, na renda fixa, você tem essa opção, tá? Inclusive, eu gravei um vídeo há pouco tempo falando de marcação a mercado dentro de títulos do Tesouro Nacional. Depois você dá uma olhada lá, caso você tenha interesse nessa parte de renda fixa. Então, o que é esse título de IPCA mais um percentual? É um título que o próprio governo oferece para você receber o percentual da inflação do ano mais um percentual em cima daquela inflação. Então, teoricamente, você teria um ganho real em cima dessa inflação. Só que tem um detalhe, tem vários detalhes aí, né? O primeiro detalhe é que o próprio governo que te morde, ele te dá uma soprada depois. Olha esse título aqui, bota seu dinheiro aqui. Depois de todo esse trabalho, você pega seu dinheiro e devolve para o governo para ele fazer o que quiser com o dinheiro. Então, tem que pensar nesse aspecto. O segundo ponto é o seguinte, que o IPCA do governo, ele é menor, o IPCA do Estado, né? Ele é menor do que o aumento de base monetária, né? Eu comentei contigo, até anotei os valores aqui, é que eu estou sem computador, anotei no papel. Mas eu comentei contigo, vou botar um gráfico aqui do aumento da base monetária do Brasil nos últimos anos. O que significa? É um gráfico que tem anos e percentuais. Esse percentual é quanto que a base aumentou com relação ao ano anterior. Então, lá em 2008 foi 16%, 2007, aliás, 16% de aumento da base monetária. Em 2008 chegou a 39%, que foi aquela crise que teve nos Estados Unidos, em tudo que foi lugar. Depois, 2009, 9%, 2010, 17%, 2011, 19%, 2012, 9%, 2013, 11%, 2014, 10%, 2015, 7%, e assim foi até chegar em 2023 com 18% de aumento de base monetária. Tudo isso dá uma média próximo dos 13% ao ano, cara, se tu avaliar só esses anos que a gente olhou nesse gráfico aqui. Então, o aumento da base monetária é bem maior do que o IPCA, porque se você for ver o IPCA médio nos últimos anos é de 4, 5%, né? Mas aí eu fiz até uma simulação para você ver que esse título, às vezes, ele engana as pessoas, porque na situação real, às vezes, você perde valor de compra, mesmo tendo mais dinheiro. Então, considera um cenário comigo. Você coloca R$ 10.000 num tesouro IPCA mais algum percentual. Exemplo, IPCA mais 5%. Beleza? Você botou R$ 10.000. Finge que a inflação foi 30% ao ano. Só pra gente fazer um cálculo aqui, tá? 30% ao ano. Então, você colocando R$ 10.000 a 30% ao ano mais 5%, né? É uma composição composta ali, daria R$ 13.650 no final do ano. Então, você teria uma valorização grande ali de R$ 3.650. Só que se tu resgatar em um ano, tem um imposto de 20% em cima do que cresceu o seu dinheiro. Então seria 20% em cima desses R$ 3.650, que seria quanto? R$ 730. No final, descontando o imposto, você ficaria com 12.920. Pô, Alexandre, parece legal, porque eu rendi acima da inflação e tô com dinheiro ali no final do ano. Só que, se você considerar que a inflação que eu te falei aqui é de 30%, o dinheiro que era R$ 10.000 no início do ano, teoricamente, até o final do ano, ele deveria estar valendo quanto? R$ 13.000. Então, teoricamente, nesse exemplo que eu tô te dando aqui, o teu ganho real foi de menos R$ 80. Então você tem mais dinheiro nominalmente, só que você perdeu valor, entendeu? Você compra menos coisas com esse dinheiro. Então é bem interessante você olhar para esse tipo de título para tentar se proteger, só que pensar a longo prazo, porque só faz sentido se você levar para o longo prazo e segurar esse título ou fazer uma marcação a mercado, que eu expliquei no outro vídeo, dá uma olhada lá, que você consegue uma rentabilidade maior do que a rentabilidade prometida no título no momento da contratação. E a segunda opção para você se proteger dessa corrosão do teu poder de compra é você se expor à moeda mais forte. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser o franco suíço, qualquer moeda que você confie mais. O dólar, como é da economia global,
a maioria das pessoas se expõe mais ao dólar por conta disso. Pô, Alexandre, então eu estou isento da diluição da inflação se eu colocar parte do meu patrimônio em dólar? Não, porque o dólar também tem inflação, ele também é uma moeda fiduciária. Mas é uma forma de você equilibrar e tentar diminuir ali aquela velocidade da esteira rolante que você está tentando subir para o segundo andar. Então você diminui um pouquinho essa velocidade aí, fica mais fácil para você subir. Só que você não isenta completamente essa corrosão. Só que é interessante eu te comentar que não é para você pegar, comprar dólar e deixar na tua casa. É interessante se você for fazer isso, né, se expor ao dólar por meio do mercado de ações lá dos Estados Unidos ou por títulos de tesouro americano, para você ganhar uma valorização ali para tentar diminuir a sua diluição em relação à própria inflação americana, tá? E aí a gente já entra no terceiro item, que é o quê? É você comprar empresas, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Por que que empresas pode ser um bom veículo para você evitar a inflação? Porque empresas, cara, elas funcionam para dar lucro. E para uma empresa dar lucro, devido ao risco que os empresários correm para botar aquele negócio para funcionar, só vale a pena aquele negócio existir se ele performar muito mais do que a inflação, pô. O cara já tá pegando empréstimo, tá trabalhando 14 horas por dia, fazendo um montão de coisa, e ele vai ter um percentual de rentabilidade igual da inflação? Não, eles têm que performar acima. E uma das formas de você fazer parte dessas empresas é por meio da Bolsa de Valores. E aí você tem que selecionar boas empresas, seja dentro do Brasil, seja dentro dos Estados Unidos. Empresas que têm a capacidade de passar a inflação para o produto ou serviço na ponta, empresas que são consolidadas, que têm negócios que façam sentido quando se fala em relação à inflação, entendeu? Então é um dos caminhos para você se proteger disso. E o quarto, que para mim é o melhor de todos, inclusive se esse vídeo está te gerando valor, cara, se inscreve aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui embaixo e deixa um like, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E o quarto é o quê? O Bitcoin. O Bitcoin, na minha opinião, é o melhor desses 4 ativos que eu estou comentando contigo aqui no vídeo, tá? Porque ele tem várias qualidades que nenhum outro ativo tem, cara. Inclusive, uma das qualidades que para mim é a melhor quando se fala de se proteger da inflação é que o próprio Bitcoin, ele tem uma oferta limitada, ou seja, ele tem uma quantidade de emissão de moedas definida em código, que não vai mudar. Então isso já gera uma escassez absurdamente maior do que qualquer outra moeda fiduciária. E além disso, ele tem uma política monetária, vamos dizer assim, que é o completo inverso do que é a inflação. Tá? Ele é não inflacionário, porque a cada 4 anos ele diminui a sua oferta de moedas pela metade. Então a somatória desses dois fatores, fora outras qualidades que o Bitcoin tem, inclusive eu vou deixar vídeos sobre Bitcoin aqui embaixo para você dar uma estudada, ver se faz sentido para você colocar na sua carteira um pouco, para se proteger da inflação. Fora essas qualidades, o Bitcoin ele te protege, ele pega o teu poder de compra de hoje. É como se você pegasse a sua capacidade laboral de agora, colocasse numa garrafa chamada Bitcoin e deixasse o tempo passar. E lá na frente, quando você já estivesse no momento da aposentadoria ou algo do tipo, você poderia usar essa sua capacidade laboral em formato de dinheiro, né? Pô, Alexandre, eu não entendo muito bem o que você está dizendo. Cara, é o seguinte, é como se você congelasse o teu poder de compra de agora para usar lá no futuro. Sendo que desse momento até o futuro, as moedas fiduciárias estão se desvalorizando, pô. O real está se desvalorizando, o dólar está se desvalorizando, o franco suíço, qualquer outra moeda está se desvalorizando. Então, o Bitcoin ele vai se apreciar em relação a todas as moedas fiduciárias. Então, uma das formas de você proteger parte ou todo o seu patrimônio, depende da tua avaliação de risco, é você aportando em Bitcoin, fazendo sua autocustódia, tendo exposição a essa moeda para você preservar o seu valor de compra, preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. Beleza, sabendo disso tudo, o que você pode fazer a partir de agora, do momento que você for desligar esse vídeo aqui? Cara, avalia esses 4 itens que eu falei com você, esses 4 ativos que eu comentei com você aqui, define uma exposição percentual da sua carteira para se proteger da inflação, para proteger o teu poder de compra. Além desses 4, tem o ouro também. Inclusive, o ouro subiu pra caramba nos últimos anos. A galera tá falando que o dólar tá perdendo confiança no mercado, então as pessoas estão correndo pro ouro. Inclusive, acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Mas avalie esses ativos e define um percentual da sua carteira para você preservar valor de compra. E aí, definido esse percentual, você faz uma alocação em algum desses ativos ou na somatória desses ativos, para preservar o teu valor de compra. Alexandre, eu não sei nada sobre esses ativos, nenhum deles.
Cara, no meu livro que eu escrevi o ano passado, Mais Dinheiro, Menos Confusão, eu comento sobre como que você pode organizar suas finanças, começar a investir, entender alguns desses ativos e definir uma carteira para você. Então vai lá, adquira a sua cópia que eu tenho certeza que isso vai te agregar muito valor, tá? Mas você pode fazer também o seguinte, eu não quero comprar livro, não gosto de ler. Não tem problema, cara. Aqui no canal tem diversos vídeos sobre cada um desses ativos. Inclusive eu vou deixar alguns linkados aqui embaixo. E como eu te falei que eu gosto mais do Bitcoin, dentre esses que eu comentei com você, eu vou deixar um vídeo linkado aqui do lado que fala sobre Bitcoin, que eu tenho certeza que vai te agregar valor também. Vai lá, assiste que eu tô te esperando lá. Abraço.